Olá, estamos de volta aqui no podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Tenho certeza aí que nossos ouvintes têm compartilhado o nosso conteúdo, já segue a gente no canal do YouTube. Para quem não segue, não esquecer de tocar ali o sininho no canal do YouTube e compartilhar o conteúdo. E hoje eu estou bem animada que, a priori, o assunto parece polêmico, mas no fundo, tem muito estudo, tem uma pessoa aqui com uma bagagem imensa que ele vai se apresentar. A gente vai falar de compliance, a gente vai falar de corrupção, mas o doutor Jorge Sanches, que é o meu convidado aqui de hoje, ele tem muito mais para agregar aqui na nossa conversa. Já tenho aqui vários livros do doutor. Primeiro eu quero agradecer ao doutor Jorge, que é do escritório Sanches e Sanches, associado da Câmara Portuguesa de São Paulo, pelo tempo, pela disponibilidade. É mais um global aqui que está sempre aparecendo em matérias, em jornais, dando o parecer. Ele dá parecer de 15 segundos até 1 hora. Então, é uma pessoa que está bem acostumada aqui com as lentes. E eu queria, doutor, primeiro agradecer e perguntar um pouquinho a tua carreira, como que eu sei que você já passou aí por várias formações, qual que é a vertente do direito, qual que é a sua especialização e o que você tem aqui para me falar hoje? Doutora Karene, inicialmente quero agradecer o convite, a honra de estar participando desse podcast. Sinto lisonjeado pelo convite e também parabenizá-la pela gestão que está fazendo na Câmara Portuguesa. Sei que é desafiante, mas tenho certeza que está indo muito bem. A Câmara Portuguesa, que é uma entidade centenária, né? E a gente tem muito orgulho de participar, né? Eu sou advogado há mais de 40 anos, né? Com formação, diria que híbrida, porque eu comecei minha carreira no direito privado, depois tive uma vertente do direito público, principalmente no combate à corrupção, lei de integridade administrativa, leis da ficha limpa, né? Então, a gente hoje tem um grupo de empresas, que é a Sanches e Sanches Sociedade de Advogados, que hoje gera 800 empregos, mais de 170 advogados, e depois a gente ainda tem uma empresa de cobrança, de recuperação de crédito, e uma empresa de tecnologia que presta serviço para essas duas empresas. Fiz parte e continuo fazendo ainda de uma entidade chamada Amarribo, que é de combate à corrupção, absolutamente voluntária, né? E a gente também faz um trabalho no terceiro setor, que é exatamente esse de mostrar para a sociedade civil os caminhos para a fiscalização de contas públicas. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz. Doutor, eu sei também que você está num grupo europeu de alta gestão, né? O que vocês discutem nesse grupo de alta gestão? Os caminhos da governança, não só no Brasil, como na Europa, de um modo geral, né? Então, é um grupo de empresários, de executivos, de CEOs de grandes empresas que se reúnem para discutir, muitas vezes, assuntos de interesse comum, mas também de interesse da sociedade, como governança, como tecnologia, como integridade das empresas, combate à corrupção. E a cada 6 meses, 1 ano, a gente escreve um livro voltado a esses assuntos específicos, né? E nesse livro a gente compartilha geralmente o mesmo assunto sob a visão de cada um dos empresários ou desses executivos. Vocês já conseguiram aqui reparar junto comigo que a gente está aqui com a pessoa certa, tem vários livros, muito conhecimento, mas eu tenho certeza que vocês estão se perguntando por que compliance e por que anticorrupção. Doutor, quando você se interessou por esse assunto? Por que você se interessou por esse assunto e por que hoje é uma autoridade nisso? Desde muito tempo, né? Desde criança, eu sempre tive esse viés de... Doutor Karene, fazer a coisa certa do jeito certo porque é o certo. Ou seja... Gostava de regras. Gostava de regras e também uma ansiedade, um senso muito forte de justiça, né? Então, parti para o direito e depois também, em 1998, a gente
fundou, junto com outros colegas, uma entidade que hoje é uma OCIP, chamada Amarribo, que é Amigos Associados de Ribeirão Bonito, e nessa entidade a gente começou a ajudar as pessoas a fiscalizar as contas públicas. E foi uma coisa muito bonita, porque a partir de um exemplo de uma cidadezinha de 12 mil habitantes chamada Ribeirão Bonito, nós criamos uma entidade que fazia uma advocacia pro bono, orientando os munícipes de todo o Brasil a combaterem a corrupção nos seus municípios. E esse movimento ele foi crescendo, chegamos a ter 220 entidades no Brasil todo, de pequenas e médias cidades, que a população se envolvia para participar das sessões das câmaras, para fiscalizar contas públicas e para pressionar, muitas vezes, os vereadores para, eventualmente, fiscalizar atos de improbidade dos seus prefeitos. Essa organização foi crescendo a ponto de a gente chegar a ser o representante da Transparência Internacional no Brasil. E começou com 1, 2, 3, 5 entidades, 10, 15, 20. E, além desse pro bono, a gente fez um site. E nesse site a gente colocava todos os documentos necessários para você criar uma associação, uma entidade nas cidades, com o objetivo de acompanhar as sessões das câmaras e também as contas do município. Com isso, a gente ajudou na cassação de mais de 100 prefeitos, fomos um dos articuladores daquele movimento da população para criar a lei da ficha limpa, que foi a primeira lei brasileira de iniciativa popular. Teve a pressão no Congresso, aprovaram e assim foi, né? Então, e aí, durante muitos anos, em 2012 a gente fez uma conferência mundial de combate à corrupção em Brasília, juntamente com o Instituto Ethos, juntamente com a Transparência Internacional. E interessante, doutora, que nesse evento tinha representantes de 140 países, mais de 1.900 pessoas. As pessoas representativas desse assunto no mundo estavam presentes em Brasília e a gente fez para discutir esses assuntos. E a partir daí, e depois em 2013 teve a Primavera Árabe, né, com aqueles movimentos, inclusive em São Paulo, aqueles movimentos da população ir para as ruas por conta da... Começou com 20 centavos. A questão do ônibus, né? Ônibus, 20 centavos. Mas isso foi apenas um início, um estopim de coisas que a população já não aguentava mais, né? Tinha estourado o mensalão, depois estourou o petrolão e, naquele momento, eu acho que entra um marco importante na história do combate à corrupção no Brasil, que foram algumas leis que vieram. A lei de acesso à informação, uma lei absolutamente fundamental e importante, porque a imprensa pode hoje pedir, não só a imprensa, mas qualquer cidadão pode pedir informação de qualquer órgão público sobre compras, sobre licitação, sobre o que o poder público paga, né? E aí tem outras leis também, como a lei a lei de acesso à informação, a lei de integridade, a lei de improbidade administrativa. Então, houve um momento que isso foi enfático. E a Amarribo foi muito importante nesse movimento, porque estava sempre presente nesses fóruns, sempre com muita pressão no Congresso, né? E foi um momento importante, só que depois também deu uma caída. Uma arrefecida no doutor, sabe o que eu acho muito interessante? Assim, primeiro, o potencial que tem uma instituição que nasce numa cidade pequena, né? Despretensioso, né? Absolutamente despretensioso. E o tamanho que isso cria, porque existe uma dor. E essa dor era uma dor da população, né, da sociedade civil, que já não aguentava mais a corrupção. Era uma dor que talvez a gente nem ecoava essa dor, né, que a gente não manifestava, mas como é importante uma associação como essa que vocês criaram, de conectar a sociedade civil
com o público? Porque você também precisa traduzir em termos jurídicos, em petições. Precisa ter uma eficiência que o cidadão comum não tem. A corrupção, doutora Karene, é tão nefasta, que ela incute nas pessoas, derruba a autoestima ao ponto da pessoa e da população achar que nada pode fazer. Incapaz. Né? E não é isso. A Marribo e outras entidades, são centenas no Brasil hoje, provaram que quando você se une e você faz a coisa conectada e de uma forma interligada, o que a gente fazia muitas vezes? A gente ia para uma cidade e se reunia na sexta-feira com os vereadores, com o juiz da cidade, no sábado de manhã com o prefeito e no domingo ou sábado à tarde com a população. Legal. Então a gente fazia esse elo de ligação. Como eu disse, a corrupção ela é tão prejudicial porque ela prejudica o presente e condena o futuro. Porque cada centavo que é roubado, ele vai interferir na merenda escolar, vai interferir na ausência de hospitais, ausência de escola. Tira recurso para o nosso futuro, né? Tira recurso para quem vai ser o amanhã, né? E, doutor, eu acho interessante porque, culturalmente, o nosso país tem sempre a culpa da corrupção. A culpa é dos políticos que roubam. A gente quer sempre achar um culpado ou um herói, né? Nesse movimento maniqueísta que vive hoje em dia de procurar culpados e heróis. Eu queria entender, na sua visão, em que medida o Brasil hoje é reconhecido por um país que é compliance, que consegue, por exemplo, as melhorias que a gente teve, a lei da ficha limpa, o quão a gente hoje é reconhecido internacionalmente como um país que acessa esse assunto? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Não difícil, mas a gente já foi mais respeitado. Tá. A gente hoje passa um momento de um pouco turbulência. E a própria Transparência Internacional reconhece isso. Recentemente, conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro perguntou a mim: Sanches, o que você acha que as ruas dizem? Eu falo, Excelência, as ruas dizem que o grande problema do Brasil é a impunidade. Tanto é que a gente caiu muito no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Houve um avanço, houve um respeito maior da comunidade internacional por essas legislações que ocorreram no início dos anos 2010, 2015. Só que passamos hoje um momento de turbulência. Tá. Então, porque a integridade ela não se acumula. Você tem que estar sempre lutando para manter aquela... vigilância. A vigilância. Não existe democracia sem a participação popular. Legal. Não existe, porque o cidadão comum tem que entender que ele faz parte do processo. Não é só o executivo, o legislativo, o judiciário. Aliás, todo poder emana do povo e para ele tem que ser exercido. Agora, voto, ele tem que... aliás, o voto é o momento sublime da democracia. É a festa. É o ápice, né? É o ápice. E não adianta a gente votar e depois durante 4 anos, a gente não exercer esse direito. Pior, não votar, né, doutor? Eu entendo que nos últimos anos, cada vez não votar é uma resposta da população, mas eu acho muito interessante o senhor trazer a responsabilidade como nós, como sociedade civil, tem o voto é o nosso poder, né? Agora, fazendo um paralelo entre a improbidade administrativa, pública e a lei de compliance, a lei de anticorrupção, eu entendo que houve todo esse avanço. Inicialmente foi essa questão pública, porque quando havia lá um problema de corrupção, o culpado é o político. Mas o outro ponto da corrupção ativa era o empresário. É o empresário. Nunca haverá corrupção se não tiver o corruptor. Os dois lados. Né? E a lei de anticorrupção, que é de 2012, ela trouxe uma responsabilidade objetiva para o empresário e para a empresa.
Então, assim, independentemente de culpa, se ficar comprovado o ato de corrupção, a empresa e o empresário respondem. É punido. É punido. Então, esse foi um avanço substancial que a comunidade internacional pedia, porque muitos países já tinham essa lei. A vantagem de se fazer uma lei por último ou demorar para fazer é que ela já traz aperfeiçoamentos de outras legislações que tinham lacunas. Então, a lei anticorrupção ela é importante. E o que é compliance? O compliance é exatamente aplicar a legislação, mas não basta isso. Você tem que ter uma série de modificações no ambiente cultural da empresa, que é a questão da governança, a questão ética, a questão de implantar uma cultura de integridade, né? E isso serve tanto para uma grande empresa como para uma pequena. Como fazer isso? Não só colocando aquelas regras, como, por exemplo, um plano... Políticas internas, meios para que o funcionário possa reclamar, uma série... Os canais de denúncia. Os canais de denúncia, né? Então, ou seja, mas isso não pode ser feito só no papel. Porque o que acontece? Muitas empresas colocam lá um plano de integridade, missão, visão, valores, eu tenho um canal de denúncia, mas na prática, se a direção não comprar a ideia, isso não se avança. Fica só um Doutor, o seu comentário é muito especial, porque, bom, eu faço parte do board de uma empresa familiar da minha família. Sim. E eu lembro que quando eu quis implementar o canal de denúncia, a primeira coisa que o RH falou é, Karene, como a gente vai tratar as denúncias? Não basta ter o canal, você tem que tratar... Então, assim, a gente demorou pelo menos uns 2 anos para entender qual seria o fluxo de tratamento, os canais de exceção. Porque, veja, se um CEO é denunciado, ou um presidente, ou um fundador de uma empresa, quem que vai receber essa denúncia? Quem que é o comitê de exceção dessa denúncia? Porque a gente precisa ter mecanismos que conectem, né? E dentro disso, né, eu tenho quase certeza que muitos ouvintes, empresas associadas da Câmara, tem sempre aquela questão de eu preciso ser compliance, mas eu não sei como começa. Qual que é o caminho? A gente busca um escritório de advocacia, a gente busca uma consultoria, como funciona? Sim, empresas pequenas e médias, comece pelo simples, procurando um orientador, um advogado especializado em compliance, que ele vai te passar o básico, que é a implementação dessa governança, aplicação da lei, canais de denúncia e uma série de coisas fáceis de fazer até, mas que precisam muito da vontade do fundador, da vontade do conselho, da vontade do CEO, né? Esse é o primeiro passo. Coisas muitas vezes simples. Comece pelo simples e depois vai ampliando. Agora, não basta pura e simplesmente pegar a lei de corrupção e colocar lá e falar, está aqui. É preciso implementar a cultura da honestidade, da lealdade, da integridade em cada um dos seus colaboradores, partindo do CEO. Você disse muito bem, e se o CEO cometer um ato de grave, por exemplo, uma coisa, assédio moral, assédio sexual, né? Uma coisa que eu sempre falo, onde há o ser humano, há a possibilidade do erro, né? Há a possibilidade da corrupção. As pessoas são boas ou más, e isso é do ser humano. A falibilidade humana está... É previsível. Então, você tem que criar comissões independentes e canais de denúncia, porque muitas vezes a pessoa tem medo de denunciar o seu superior, porque ela vai sofrer represálias, ou então ela vai ser punida ou vai ser demitida. Então, precisa ter canais independentes, uma comissão independente. Bom, mas se o assunto para o conselho, então o conselho tem que instaurar uma comissão investigativa dentro da empresa
e apurar aqueles atos. E aí, a partir do momento que começa, e a lei exige que isso seja feito nas empresas, você vai aperfeiçoando, né? Ô, doutor, eu tenho uma dúvida, porque eu sei que no mundo público a gente tem a questão da litigância, né? Então, por exemplo, se não cumpriu a lei, tem ali um corpo jurídico, alguém que, né, um promotor público que vai chegar e falar, tá errado, né? Vai entrar. Dentro do ambiente corporativo, vou dar um exemplo, né, de que aconteceu numa empresa que eu estou ligada. Tinha uma regra que os colaboradores não podiam internamente, estava na política da empresa, que os colaboradores não poderiam vender um bolinho ou alguma coisa internamente. Alguma coisa lá nos corredores da empresa. Nos corredores estava na política da empresa. É uma regra, não é uma lei? Não é uma lei, é a política da empresa. A partir do momento que a gente não pune quem venda, né, e tem ali os motivos e faz, a gente chama muito no Brasil do vista grossa, a política deixa de ter a presença. Como que um empresário, né, eu só que montei uma política interna, como que eu faço a certeza interna que eu consigo manter aquela política? Quais são os mecanismos que eu consigo? Bom, primeiro, tem que usar o bom senso e, segundo, não ser transigente com a cultura da empresa. Né? Você tem... a pessoa transigiu, tem que chamar, tem que... E, se for o caso, até mesmo tomar uma atitude mais drástica, rigorosa, de até dispensar a pessoa. Né? Então, a cultura, ela não é... Você não coloca ela por decreto. Ela é o exemplo, desde o fundador, o presidente, e as pessoas vão adquirindo ao longo dos tempos, né? E, inclusive, a partir do momento que você tem essa política implantada, essa cultura implantada, você tem que tomar muito cuidado para ela não se perder, né? Então, se está havendo houve essa transgressão, essa pessoa tem que ser substituída, punida ou retirada de uma forma exemplar para que não aconteça novamente. É engraçado que a gente tem aquela coisa de eu fiz uma coisa errada, eu não sabia. Né? No direito não existe isso. Não existe. Na lei, você tem que saber a lei. Você não pode transgredir a lei sem saber, né? Não. Como você acha que a comunicação ou a própria tecnologia pode ajudar nessa prevenção dessas questões ilícitas? Eu digo que a tecnologia ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Por exemplo, a internet é uma coisa maravilhosa, sabendo usar. Né? Hoje, a inteligência artificial, você tem todos os mecanismos, né, para apurar, para fiscalizar, e mais do que isso, para avançar. Né? Então, você pode implantar uma série de robôs na empresa para acompanhar a atitude das pessoas, a forma como o ambiente de trabalho está sendo conduzido. Hoje é possível e permitido você colocar as câmeras. Né? Então, esse comitê de ética da empresa, ou comitê de apuração de fraudes, de condutas equivocadas, né? Então, tudo isso hoje é muito, muito melhor do que no passado, né? Auditado, mais fácil ser auditado. Auditar. Então, assim, inúmeras tecnologias hoje em dia, não só a IA, como os robôs. Hoje você tem como acessar todo o que a pessoa está acessando no seu terminal, né, no seu computador. Total. Doutor, e assim, essa ascensão das 3 letrinhas ISG, muita gente conecta sempre o ISG com o meio ambiente, né? E esquece do G ali da governança. Em que medida o senhor acredita que a governança, nos últimos anos, dentro de empresas, com todo o teu conhecimento e o teu histórico convivendo com empresas, você acha que realmente as pessoas estão começando a olhar? E tem algum marco na história do Brasil que isso fez com que as empresas começassem a correr atrás por governança? Eu acho que vem junto com a própria lei de anticorrupção
e essa necessidade das empresas. Porque é uma coisa que eu digo, a imagem da empresa e da pessoa física, Jorge, Karene, você constrói ao longo da sua vida. E eu digo o seguinte, você constrói a prazo e perde a vista. Então, nós ontem mesmo vimos na imprensa 2 grandes empresários sendo presos porque tinham um problema de sonegação de impostos ou de corrupção com o fiscal. O bom, doutor, que como esse podcast vai sair em outro mês, isso vai parecer normal, porque isso está acontecendo constantemente. Infelizmente, né? Infelizmente a história... as pessoas não vão nem saber quem são os empresários. Eu costumo não colocar nomes e nem temporal, é preciso. Nem temporal, mas como a coisa, certamente o mês que vem a gente vai ter infelizmente, algum escândalo ou alguma... É o que eu falo, a improbidade ela não se acumula, então você tem que estar sempre lutando. E a sociedade civil ela é um elo importante nisso. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos falar, não é problema meu. É sim problema meu. A partir do momento que você transgride, por exemplo, você fura uma fila, você dá uma propina, você faz pequenos atos de corrupção. Porque no Brasil também tem esse negócio do jeitinho e tal. Eu vou dar aquela verba de apressamento, sabe? O café. O café. Precisa tomar muito cuidado. As empresas, a gente tem contato com muitas empresas e tem evoluído bastante isso. Por exemplo, brindes, presentes. Né? As empresas elas já mandam lá para novembro, assim, porque era muito comum no Natal e no Novo a gente mandar... Receber cestas, receber viagem. Exato. Embora a gente sabe que, às vezes, até no Poder Judiciário, alguns... Vão. Enfim, mas isso é muito de cada um. A pessoa deveria ter um pouco mais de... Compliance. Então, o compliance tem funcionado, viu, doutora Karene? Eu trabalho numa empresa que a lei você receber um brinde, você entrega para o RH e vai ser sorteado na época da CIPAT. Olha que legal. E aí todo mundo entrega. Muito criativo. Assim, a gente pode... Talvez tem gente que pode receber, a gente não saber, mas a gente consegue mensurar pelo aumento de brindes que chega na CIPAT. Algumas empresas mandam para a gente assim, olha, não mande brindes no fim do ano, se vocês quiserem ajudar, tenha uma lista de entidades que estão precisando, Muito você faz uma doação e... Muito interessante. Ô, doutor, assim, o papo está maravilhoso, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Mas antes de chegar no final, a gente tem que falar de futuro. Eu quero entender a visão do senhor em relação ao compliance, à integridade nos próximos 5, 10 anos. O que o senhor acredita que vai ser? O que eu acredito é que quem não levar a sério esse assunto, não só formalmente, mas tratar com seriedade e implantar, vai ficar para trás. Por quê? Porque a exigência vai ser cada vez maior. Quem não tiver uma área de compliance que funcione com integridade, com seriedade, com honestidade, vai perder concorrência. E, doutor, você acredita que a sociedade civil, no começo do nosso papo, que a gente falou que a sociedade se sentia incapaz, que ela se sentia sem voz, você acha que hoje as pessoas já sentem com mais voz? A pressão pública é uma pressão que funciona? Ela é cíclica, né? Infelizmente, ela não se sustenta muitas vezes. Mas eu acredito que sim. Eu sou otimista. Um incorrigível otimista. Ótimo. Mas é uma luta diária de conscientização. Mas os meios de comunicação e hoje a tecnologia têm ajudado as pessoas a se alertarem mais, as pessoas perceberem os seus direitos, mas não só reivindicar os seus direitos, mas também ter um senso de comunidade, um senso de causa e coisa pública, né? Então, eu acredito que sim, que houve um avanço, embora tem hora que a gente desanima um pouquinho, porque fica aquele negócio, como um ioiô, né? Vai bem, depois volta, aí a gente vê um ato do Congresso, assim, por exemplo, antigamente a gente lutava muito para acabar o financiamento das empresas
para as eleições. Aí acabou, tudo bem, agora a empresa... Mas aí criaram o financiamento público de campanha. Criaram outro mecanismo, né? Então, assim, ficou até melhor para eles, mais fácil para... Assim, a tentação é muito grande. Então, a sociedade ela tem que ser firme, ela tem que ser corajosa, não podemos nos acovardar, temos que estar sempre cobrando dos nossos homens públicos um senso de estadistas. Responsabilidade, né? Infelizmente, muitas vezes a pessoa entra para a vida pública para se servir e não para servir, né? Quando, na verdade, o nobre é você entrar para uma vida pública, seja um cargo eletivo, seja um cargo que não seja de eleição, mas que você está assumindo que você tenha o espírito público, né? Então, eu acho que isso vai ainda um tempo muito grande para a gente ter esse senso comum. Eu costumo dizer que eleição é a festa da democracia, que a gente casa com alguém. E eu sempre digo que é o momento que a gente casa, e quando a gente casa, o que a gente com as parcerias? Vigilante. Né? Não adianta a gente votar e não saber, se a pessoa foi eleita ou não, né? Porque tem gente que vota em deputados e não sabe nem se foi eleito, em senadores. E outra, ver o que essas pessoas estão fazendo, né? Acompanhar as contas, acompanhar onde vai. Tem tudo isso transparente hoje em dia, né, doutor? Sim, a Marribo costuma fazer um material de divulgação nos anos de eleição, principalmente nas eleições de vereador e prefeito, porque a vida acontece nas cidades. Brasília é a consequência, né? De conscientização. Por exemplo, procure saber a vida pregressa dos candidatos. Procure saber se ele é um bom pai, se ele é um bom pagador, porque isso vai refletir certamente no mandato dele. Vereadores, né? Que é procura saber como que foi essa retidão ou não da vida anterior dele. E escolha. Não, mas isso não basta. Não basta ser honesto. Ele também tem que ter um mínimo de capacidade técnica para bem exercer o mandato. Então, a gente faz um trabalho, muitas vezes, nas escolas, ensinando o pessoal, as crianças de ensino médio e fundamental, o que é eleição, o que é eleição, o que é exercício da cidadania, legal, como cobrar o seu eleito, né? Mas antes disso, fazer um trabalho, porque muitas vezes a pessoa vai no dia da eleição e escolhe qualquer um lá sem analisar. Exato. Assim, eu sei que muitas vezes tem muitos candidatos e é até difícil encontrar um. Às vezes a pessoa pega um papelzinho e vota, né? Então, quando não recebe um privilégio, um brinde para votar. Eu acho que essa questão de compra de votos foi muito pior já no passado, deu uma melhorada. Mas continua. Mas ainda continua, principalmente nos rincões do Brasil afora, né? Doutor, para finalizar, aqui na Câmara Portuguesa a gente tem muitos escritórios de advocacia, muitos advogados conectados. Qual o conselho que o senhor deixaria para jovens que querem trabalhar com compliance? Para encerrar, qual frase, qual mensagem se passaria para eles? Muito bem. Principalmente, estudar muito direito, mas não só. Viu? Hoje, a vida exige muito mais de um profissional. Exige que ele tenha uma boa comunicação, que ele tenha a conduta reta, que ele estude outras áreas, porque hoje você atuar na governança ou no compliance, você tem que ser multidisciplinar. Não basta você conhecer a lei. Você tem que conhecer a lei, tem que conhecer outras áreas, administração, comunicação, até mesmo ser um pouco psicólogo, né? E estudar muito, mas principalmente ter uma conduta exemplar. Legal. Ter eu diria, você jovem que quer atuar nessa área de compliance, seja reto, seja digno, seja realmente um ser humano que agregue as pessoas no sentido de trazer valores, de trazer probidade, de trazer integridade para as pessoas que você se comunica e principalmente para os seus clientes.
Muito bom, doutor. Você tem que ser o que você espera do outro, você tem que ser, né? Então, é o exemplo que você espera do outro, pelo menos. Né? Sempre. Porque eu tenho também uma outra frase que diz o seguinte: se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Genial essa frase. Né? Doutor, a melhor forma de encerrar o nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez o teu tempo, a tua generosidade aqui em dividir tanto conhecimento e também trazer luz a um assunto tão importante que às vezes é tão polêmico e às vezes é tão não bem discutido. Então, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Imagine, foi uma honra. Não entramos muito em aspectos técnicos. Podemos, numa outra oportunidade, aprofundar um pouco mais. Podemos, numa outra oportunidade, também falar dos meus livros, que são também interessantes. E eu agradeço imensamente, doutora Karene, a Câmara Portuguesa. É sempre um orgulho estar junto com vocês. Muito bom. Gente, o doutor Jorge Sanches tem vários livros, lançou livro na pandemia falando do vírus da incerteza, fim da pandemia, novos rumos, tem mais aí uma série de livros que ele é coautor, então eu convido vocês aí para pesquisar os livros do Dr. Jorge. Mais uma vez, obrigada, doutor. E quem ainda não segue o canal, não se esqueça de seguir o canal do YouTube da Câmara Portuguesa e eu espero vocês no próximo episódio logo, logo.